E aí, pessoal, tudo bom? Vamos parar para pensar em mais um assunto? O assunto do Politizando de hoje é o que fazem e como funcionam as candidaturas para vereador de cada cidade no Brasil. As eleições estão chegando, são agora no meio de novembro, e todos os municípios vão eleger prefeitos, que tradicionalmente as pessoas entendem mais como funciona a votação e o que eles fazem, e vereadores, que muitas vezes as pessoas não entendem. Então estou aqui hoje para trazer e colocar um pouquinho de luz nesse assunto. Os vereadores, eles têm uma plataforma de votação diferente, um sistema de votação, na verdade, diferente do prefeito, do governador e do presidente, e mais parecido com os deputados estaduais e federais. Funciona de modo proporcional. Então, de acordo com a sua cidade, quando a gente pensa em vereador, tem o número de eleitores e tem a proporção, de acordo com o número de votos, que cada vereador precisa para ser eleito em cada cidade. As cidades com até 15 mil habitantes, as cidades pequenas, bem pequenas, elas têm o mínimo de 9 vereadores. E cidades com mais de 8 milhões de habitantes têm o número máximo do Brasil, que é de 55 vereadores. A única cidade do Brasil hoje que tem esse número de habitantes, tem mais de 8 milhões de habitantes, é São Paulo. É então a única cidade que nós temos 55 vereadores eleitos. Basicamente, o vereador ele vai cuidar e propor leis, propostas de modo geral, para a cidade que ele representa ou ela representa. Além disso, vai ser responsável por ficar de olho no prefeito ou na prefeita. Então, é responsável por olhar se as contas estão em dia, se não está cometendo nenhum crime de responsabilidade, se estiver ajudar a investigar, colocar comissões específicas para esse tipo de investigação e basicamente envolve isso, né, e de forma bem resumida. Então o vereador ou a vereadora vai poder propor e cuidar de coisas do seu bairro, da sua rua, de um distrito específico e, de modo geral, é muito dentro disso. Quando o prefeito também propõe alguma ideia, a Câmara dos Vereadores, né? Os vereadores vão ser responsáveis por aprovar ou não essa ideia. Então, o prefeito vem com a ideia XYZ e diz, olha, gente, tem esse plano aqui, tem essa nova lei, exemplo de São Paulo, vão ser proibidos outdoors na cidade. Aí vão lá os vereadores e aprovam ou desaprovam, né? Reprovam em votação. Basicamente, a eleição proporcional de vereador mudou nos últimos anos de acordo com algumas pequenas mini-reformas políticas. Antigamente, os vereadores eles podiam fazer coligações, igual acontece para cargos do executivo, prefeito, governador e presidente. Então, exemplo, o PSL se junta com mais 3 partidos, o PSDB se junta com mais 2, o PT se junta com mais 1, alguma coisa assim, e fazem as coligações. Hoje isso não é mais possível. O vereador não pode ser coligado, ele tem que ser do próprio partido. Então, quando você olha hoje um candidato a vereador, até me enrolei um pouquinho, um candidato a vereador falando, eu represento isso, represento aquilo, ele além de representar as ideias dele, está representando o partido. Antigamente, essas coligações acabavam ajudando muito os puxadores de voto. E o que a gente entende como puxador de voto tem um nome muito conhecido, principalmente aqui no estado de São Paulo, que é o Tiririca. O Tiririca, ele foi, no caso, deputado muito bem votado, na época com mais de 1 milhão de votos, e do partido dele, ele conseguiu levar 3 outros candidatos para a Câmara, por causa da quantidade de votos. Então ele alcançava o mínimo de votos dele e repassava os votos para outros candidatos. Com as regras alteradas, hoje, além da coligação não poder beneficiar outros partidos, ela beneficia basicamente o partido do candidato,
tem uma nova regra de uma votação mínima que também é proporcional de acordo com cada cidade. E nessa votação mínima, o candidato, ele, mesmo que ele se beneficie dos votos que o partido teve, ou dos votos que um candidato teve em um número muito grande, se o candidato menor não tiver um número mínimo de votos, que é proporcional de acordo com cada cidade, ele não vai, mesmo recebendo a proporção, ele não vai ser eleito. Então isso ajuda um pouco a não puxar candidatos que não tinham quase nenhum voto, o que acontecia antigamente. Além disso, é muito importante quando você pensa em votar em um vereador e uma vereadora, você se identificar com as ideias dele e, de preferência, se identificar com o partido. Não obrigatoriamente, não é uma regra, nossa, eu tenho que me identificar 100% com esse partido. Mas é importante que você tenha uma identificação razoável, porque essa pessoa, se tiver um grande número de votos, pode sim ajudar a puxar outra pessoa que vai ter uma ideologia, um pensamento político muito parecido com a dela, ou próximo. Óbvio que não dá pra colocar todo mundo no mesmo quadrado, mas é a mesma coisa assim. Ah, eu gosto de uma pessoa específica de um partido da direita. Você tem que entender que se você tem visões mais à esquerda e votar em uma pessoa específica do partido da direita, e essa pessoa for eleita com um grande número de votos, essa pessoa vai acabar puxando uma pessoa de uma ideologia mais à direita. A mesma coisa acontece ao contrário, né? No processo contrário. Além disso, é importante também, quando você olha nessa eleição específica que a gente está votando para prefeito e para vereador, você tentar, na medida do possível, e aí pensando em suas ideias de o que é bom para a população, o que vai acontecer exatamente, tentar votar em um prefeito e em um vereador que, de modo geral, na grande maioria das vezes, é óbvio que não tem unanimidade, vai estar apoiando e amparando as ideias desse prefeito ou dessa prefeita. Porque, basicamente, o vereador, ele também pode tá lá para barrar. E para qualquer político em situação dessa, quando ele é prefeito ou prefeita, é importante ter uma base. A base não precisa obrigatoriamente ser do mesmo partido. Então, quando você tem os partidos de centro ali, eles se identificam, eles se comunicam com facilidade. Quando você tem os partidos à esquerda ou à direita, acontece a mesma coisa. Acaba acontecendo um apoio na maioria dos casos. Então, é muito legal e bacana. É muito legal e importante que você entenda como funciona isso. Os candidatos, eles têm pouco tempo na TV, eles aparecem muitas poucas vezes, por isso é importante você pesquisar, você se informar, você tentar entender quais que são as propostas, quais que são as ideias. Uma bandeira que eu vou levantar aqui, independente de direita, esquerda ou centro, pense nas minorias e às vezes nas minorias que te representam. Então, quando a gente fala de minoria, eleger mulheres de modo geral, porque a gente tem pouquíssimas mulheres vereadoras, não só em São Paulo, mas como em várias outras cidades. Eleger pessoas LGBTIs+, eleger pessoas pretas. Então, todos esses pontos são importantes para você ter uma diversidade maior que represente a sociedade. Naturalmente, historicamente, não naturalmente, o Brasil elege a maioria de homens brancos e muitas vezes muito bem posicionados socialmente. Então a visão deles, independente deles serem de esquerda ou de direita, tem um determinado limite. Óbvio que cada pessoa se informa da maneira que tem mais interesse, né, do que gosta e tudo mais, mas uma Câmara mais diversa com certeza agrega muito para a população de modo geral. Pensando nisso, eu vou fazer uma série de entrevistas. Eu já tenho 4 candidatos e candidatas confirmados para as entrevistas durante essa semana e a próxima, antes da eleição do primeiro turno, onde eu vou conversar com eles. É um bate-papo, é um entendimento, é uma conversa sobre ideias. Vou da esquerda e vou até a direita. Até o momento eu tenho candidatos e candidatas da esquerda e ao centro confirmados. Da direita ainda ninguém me confirmou, mas eu convidei. E tendo essas confirmações, eu vou começar a divulgar aqui no Insta. Vão ser lives que vão ficar salvas no Instagram e vão ter o upload feito também no YouTube.
E a ideia é basicamente trazer essa conversa, esse diálogo, para que você, que ainda não decidiu em quem votar, que ainda não sabe ou que está muito na dúvida, tenha algumas possibilidades a mais. Peguei pessoas que eu concordo ideologicamente e não concordo também. Para todas elas, eu vou abrir o espaço no meu Instagram para que elas possam falar, dar ideias e discutir propostas, falar o que elas acham que é bom para a cidade, especificamente de São Paulo. É isso, eu espero que tenha esclarecido um pouquinho para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.